Envelhecimento populacional e demências, um desafio crescente. Você provavelmente deve ter, em algum momento, pensado assim: nossa, está tendo muito mais casos de Alzheimer do que antigamente. Se ouve falar sobre demências muito mais do que há 20, 30 anos atrás. E por que isso está acontecendo? Por que se ouve falar mais sobre demências agora do que nas décadas anteriores? Um dos pontos é o conhecimento. A gente está conhecendo mais sobre o assunto. O assunto está mais em voga, os médicos estão mais capazes, né, de fazer esses diagnósticos, as famílias estão levando os pacientes de uma forma um pouco mais precoce, mais rápida para uma avaliação médica. Mas um dos motivos principais é o envelhecimento da população. Então, o número de casos de demência no Brasil está aumentando porque a população está aumentando. Você lembra que numa das aulas eu falei sobre fatores não modificáveis? Idade é um deles, fatores de risco não modificáveis. E a idade é um deles. Então, à medida que envelhecemos, nós aumentamos o risco de desenvolver uma demência. Então, a idade por si só é o principal fator de risco para Alzheimer. Então, o que está acontecendo com a população brasileira, especificamente? As pessoas estão vivendo mais, né? Então, à medida que você vive mais, a probabilidade, a chance de você desenvolver uma demência ou uma doença neurodegenerativa associada com o envelhecimento é maior. E esse aumento da expectativa de vida se dá por vários motivos. É porque a medicina está avançando, as pessoas estão sendo mais vacinadas, mais cuidados com relação às questões sanitárias, né? 80 anos atrás as pessoas morriam de cólera no Brasil e hoje isso é muito raro, quase não se ouve falar. Então essa melhoria das condições sanitárias também permite que a população envelheça mais. Um outro ponto, que a população está envelhecendo, mas ao mesmo tempo não está nascendo muito mais pessoas. As famílias, cada vez que passam, estão mais curtas, né? Quer dizer, tendo menos filhos. Antes era comum de você ver um casal ter 12, 10, 8, 6 filhos. Hoje, o comum é você ver um casal tendo 2 filhos. Quando um casal tem 4 filhos, você já fica, né, assim, nossa, 4 filhos. Então, a pirâmide etária, né, quer dizer, aquela pirâmide que a gente estuda lá no ensino médio, está tendo menos pessoas jovens ali na base e mais pessoas idosas no ápice. Então, está tendo uma inversão da pirâmide etária. E, com isso, o número de casos de Alzheimer naturalmente vai aumentar. Se está tendo mais idosos, naturalmente vai ter mais diagnóstico. Estima-se que em 2030 vai ter muito mais idosos do que jovens. Então 2030 está ali na porta, daqui a 5 anos. E pensa nos desafios que vão surgir a partir disso. Desafios por parte do indivíduo, desafios por parte da família, desafios por parte do Estado, né, dos municípios, do Estado, da federação. Quem que vai pagar a conta, né, se for analisar isso? Será que vai ter recursos financeiros suficientes? Será que vai ter pessoas jovens em quantidade suficiente para cuidar desses idosos? Será que vai ter pessoas jovens em quantidade suficiente para conseguir manter a economia? Então é algo muito complexo e você não ouve falar tanto assim. Você não fica vendo assim, políticas públicas pensando no envelhecimento da população. Estima-se que a população mundial com mais de 60 anos vai ser de mais de 2 bilhões de pessoas em 2050. Então, olha o tanto de desafio que vai surgir, o tanto de problemas que vão surgir, mas ao mesmo tempo surgem oportunidades, né? Então, para um jovem hoje, né, encontrar uma tecnologia ou um processo que facilite o cuidado desse paciente
Isso vai ser algo transformador até certo ponto. Startups, aplicativos que melhorem a qualidade de vida desses pacientes, entendendo que isso vai acontecer. Não é futurologia, não é uma bola de cristal que eu estou aqui na minha frente e falando, eu acho. Não, vai acontecer, está acontecendo, a população está envelhecendo e, com isso, tudo aquilo que vem com o envelhecimento vai ser mais comum, mais frequente. Tanto que o Alzheimer ele é considerado uma epidemia silenciosa. Estima-se que que atualmente tenha mais de 55 milhões de pessoas no mundo com demência, sendo que de 60% a 70% dos casos de demência é do tipo Alzheimer. Estima-se que a cada 3 segundos, um novo caso de demência é diagnosticado no mundo. Pensa o impacto global dessa epidemia silenciosa. A gente precisa se preparar. Até um dos motivos de eu estar gravando esse vídeo é auxiliar, né, do meu jeito, nesse processo que está acontecendo. As pessoas precisam de informação. E onde que vão obter as informações? Vão conseguir a informação numa rede social de um influencer que não tem nenhuma relação com a área de saúde? Então, uma das minhas intenções é essa: permitir informação, conhecimento de qualidade para as pessoas que estão nesse processo. E isso aqui é um ser dinâmico, né? Quer dizer, as informações vão surgindo, o curso vai aumentando, então não é uma coisa estática. A minha ideia não é que isso aqui seja uma coisa parada, é realmente ser um ser em movimento. No cenário atual, no Brasil, estima-se 1,7 milhões de brasileiros com algum tipo de demência, sendo que é mais ou menos 1,2 milhões de pacientes com Alzheimer. E analisando, né, o Brasil como um país continental, como que é o cuidado desse paciente dentro do nosso Brasil? Como é que vai ser isso? Todo mundo vai ter acesso ao diagnóstico? Todo mundo vai ter acesso ao tratamento? Ressaltando, especificamente no Alzheimer, não existe cura, né? Existem medicamentos que diminuem a velocidade de evolução da doença. Vai ter gente suficiente para cuidar desses pacientes? O cuidado, ele vai ser possível fazer em domicílio ou vai ser necessário criação de mais instituições de longa permanência? Qual o custo social que isso vai causar? Qual o custo econômico que vai causar? Então, é algo muito sério e a gente precisa se preparar, né? Quem sabe que essa aula não está sendo apresentada para um político e isso te faça abrir um pouco aí a mente com relação a isso e discutir mais nas câmaras municipais. Enfim, a sociedade precisa também se mobilizar frente ao assunto, ao tema. E os desafios que vão surgindo, né? É importante criarmos programas que cuidem da saúde do cérebro. É importante criarmos programas que auxiliem na prevenção de demências. 4 a cada 10 pacientes com Alzheimer poderiam ser evitados. Como que eu poderia ter acesso a esses 4 casos que poderiam ser evitados? O que eu poderia fazer? O que eu posso fazer para diminuir o risco de ter Alzheimer? Na aula sobre Alzheimer eu falo sobre os fatores de risco modificáveis e os fatores de risco não modificáveis. Vai ter uma aula aqui no curso direcionada para você, familiar, cuidador, aquilo que você pode fazer para prevenir a demência de Alzheimer. Existe uma necessidade de captação profissional, então mais profissionais da área de saúde têm que se capacitar, têm que estudar sobre o assunto,
tem que se interessar sobre o assunto. Não adianta ter um Dr. Camilo no universo de 1 milhão. Tem que ter vários Drs. Camilos, vários profissionais que tenham essa paixão, que tenham esse amor em tratar dos pacientes que sofrem desse acometimento. Dentro da minha classe, né, dentro da minha profissão, infelizmente, os profissionais eles têm também uma tendência a acreditar que é o fim, que não tem nada para ser feito. Que o diagnóstico de uma demência de Alzheimer é o fim. E é algo que eu refuto. Existem muitas coisas que podem ser feitas. Então, nós, como médicos, temos que também ter um olhar amoroso, um olhar empático, um olhar carinhoso. Nós vamos envelhecer também, né? Há uma necessidade de investimentos em pesquisa, descobrir medicamentos que curem, né? É o universo ideal, uma medicação que consiga curar a doença. E permitir suporte para os cuidadores. Então, os cuidadores eles têm que se empoderar, eles têm que realmente ter todo o conhecimento, ter todas as ferramentas necessárias para passar por essa jornada do cuidado. Nós estamos preparando a população para esse envelhecimento, nós estamos sendo preparados para ele, os profissionais estão sendo preparados. Então, isso é algo que a gente realmente tem que pensar. Os desafios são vários. Desafios econômicos, sociais, culturais, diversos. Então, para cada um desses, a gente tem que tentar criar uma estratégia. O Alzheimer, então, ele vai impor custos humanos, custos econômicos muito significativos para a sociedade. E tratamento médico, ensinar os profissionais a ter essa empatia, esse cuidado mais humanizado, integral, e fortalecer também os cuidadores. Esse enfrentamento ele vai exigir uma abordagem que atinja o máximo de profissionais possíveis. E a prevenção ela é importante de ser trabalhada, a prevenção ela é importante de ser estimulada. Os governos, os municípios têm que tentar encontrar formas de permitir a população da sua cidade, a população do seu estado, a envelhecerem com qualidade, a terem uma boa saúde cerebral, ter mais autonomia quando tiverem mais idosos, a terem o máximo de independência possível. É uma responsabilidade que não é só de um indivíduo, é uma responsabilidade de toda uma sociedade. Nós precisamos cuidar da mesma forma que a gente cuida da nossa saúde física, que a gente faz os check-ups clínicos, cuida da pressão, do diabetes, colesterol alto, a gente também tem que ter esse olhar para cuidar da saúde do nosso cérebro. E dessa forma, fortalecê-lo o máximo possível e protegê-lo o máximo possível do surgimento dessas doenças.